tema de hoje é gula. A gula está se tornando um problema de calamidade pública, né? Então essa coisa de você viver para comer não tem mais graça nenhuma. A gente deve comer para viver, nunca viver para comer. Até porque a gula está aumentando assim um problema seríssimo de saúde, né? A questão da obesidade, a questão da hipertensão, né? Porque quando você come muito, você come muito açúcar, você come muito sal, então está causando problemas de circulação, problemas de rim, problema de coração, né? Causado através da hipertensão. Então tem que ter muito cuidado. Você, além de ter que comer pouco, você tem que fazer exercício. Conta-se um caso de um cidadão que uma certa feita, o cara conversando com ele, disse: rapaz, teu amigo engordou demais, não foi? Ele disse: rapaz, esse cara come demais. Ele come tanto, mas come tanto que ele come até sentir a comida crocante. O cara disse: crocante como assim? Ele disse: quando ele começa a comer o prato. Os filhos saíram para jogar bola e tal, e na hora do almoço não chegou nenhum. Aí a mãe deixou os 2 pratos, colocou arroz, feijão, macarrão, fez os 2 pratos, colocou dentro do forno. Um filho chegou primeiro e almoçou. Quando o outro chegou, ele disse: eu comi o meu almoço e o seu. Aí a mãe disse: como é que você faz um negócio desse? Eu deixo o almoço por 2, você chega e comeu o almoço dos seu irmão. E aquele que está no forno, de quem é? Ele disse: ah, aquele é o meu. Eu comi o dele, agora é que eu vou comer o meu. A mãe acabou de fazer um bolo bem bonito, de milho e tal, cheiroso. O menino abriu um refrigerante enquanto a mãe foi tomar banho, começou a comer o bolo. Comeu uma fatia, comeu outra fatia, comeu outra fatia, comeu outra tora de bolo. Ficou faltando um pedaço de bolo desse tamanho. Quando a mãe chegou e disse: meu filho, pelo amor de Deus, pare de comer esse bolo, senão você vai estourar. Ele disse: mãe, então faça o seguinte, me dê mais uma fatia e corra, enquanto eu termino de comer para explodir. Meu amigo, você acha que você come, às vezes, sem necessidade, sem estar com fome? Existe gula em todo mundo, principalmente se a comida for boa, você vai comendo. Ou você acha que tem a hora certa de parar? Existe gula, tudo certo aí, todo mundo. Não é todas as pessoas não, mas já der a vontade de comer, a gente come, né? Rapaz, quando tiver na mesa eu vou comendo, até me saciar. Mesmo saciado, você acha que ainda continua comendo? Não, aí tem que parar. Gula, a gente pode entender 2 situações distintas, né? Então, uma primeira situação social, em que a gente ingere alimento ou bebida sem estar com fome, né? Sem estar sentindo aquela necessidade de ingerir aquele alimento. Uma situação social pode ocasionar nisso, né? É difícil alguém que não relate algum acontecimento desse tipo ao longo da vida, né? É muito comum, inclusive. E uma outra situação em que aí sim a gente está falando de um problema comportamental, psicológico, que é a compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar é quando a pessoa ingere uma quantidade muito grande de alimento, muito maior do que normalmente ela ingeriria, ou qualquer outra pessoa com a mesma estrutura física ingeriria, e ainda sente um descontrole. Então, na verdade, não consegue parar de comer, né? Um episódio de compulsão alimentar. Além disso, né, para a gente falar em um problema realmente psicológico, a gente precisa pensar nas consequências desse comportamento. Então, se acontece esporadicamente, não te ocasiona nenhum prejuízo, como desconforto gastrointestinal, com frequência, né? Ou ainda ganho de peso, sobrepeso, obesidade, outros problemas metabólicos, então é preciso pensar se esse realmente é um problema digno de sofrer intervenção ou de você procurar realmente um profissional para te auxiliar, né? Para modificar esse comportamento. O cidadão tinha 3 filhos e tal, morreu. A mulher ficou viúva para criar os 3 filhos, lavando roupa, trabalhando muito, os meninos comiam demais. E o filho mais novo
era daqueles guloso mesmo, tinha gula mesmo, constante. O menino passava o dia inteiro comendo rapadura, chupando bombom, comendo pão. E uma certa feita, chegou umas visitas lá, ela disse, ó, vou botar o prato de vocês só depois que as visitas comerem. Daqui a pouco a mãe ia passando com a bandeja com um prato completo, dessa altura, arroz, feijão, macarrão, salada, farofa, carne, galinha de capoeira. Quando foi passando na frente do menino, o menino disse, ai mãe, de quem é esse tantão? Ela disse, é seu, miserável. Ele disse, ô mãe, só esse tantinho. E o cara comia demais. O cara tinha uma gula insaciável. Comida pra cá, comida pra lá. Quando foi um certo dia, bicou cachaça o dia inteiro. Chegou em casa morrendo de fome, olhou em cima do armário, tinha uma travessa, um caldeirão desse tamanho. Ele olhou e disse, opa, sopa. Com a fome que eu tô aqui, vou comer esse caldeirão todo. Pegou o caldeirão, esquentou no fogão, comeu a sopa toda, pegou um pãozinho. Quando foi no outro dia de manhã que ele acordou, disse, você chegou ontem, não comeu nada. Ele disse, não comi nada, comi aquele caldeirão de sopa todinho. A mãe ouviu lá de dentro, disse, menino, aquilo era lavagem para levar para os porcos miseráveis. E uma certa feita o cara era um chocolatra viciado. Pegava uma caixa de chocolate, comia até suar. Uma certa feita o cara com 2 caixas de chocolate foi comendo. A maior gula do mundo, o amigo não aguentou. Disse, meu amigo, peraí, rapaz, isso faz mal para a saúde, comer tanto assim. E tem mais. Você sabia que a gula é um dos 7 pecados capitais? Aí o cara disse, meu amigo, a gula só é um dos 7 pecados capitais, porque quando Deus criou isso, não tinham inventado ainda o chocolate. Vou entrevistar mais uma amiga aqui. A senhora sabe que um dos pecados capitais é a gula. A senhora acha que a gente come mais do que o que precisa? Ai, Jesus. Às vezes como. Acontece isso com a senhora, já se sentindo saciada e continua comendo? Às vezes. Às vezes a gente gosta muito de uma coisa e vê assim e come, né? Ninguém consegue parar, principalmente se estiver na televisão. E se for a comidinha de mamãe, né, aí é que a gente come mais do que o necessário, né? Não tem como resistir. Para prevenir, né, a gula ou o próprio desenvolvimento de compulsão alimentar, é importante, em primeiro lugar, que a pessoa se conheça. Então tem que conhecer quais são os seus fatores de risco, que podem não ser os fatores de risco de outra pessoa, né? Então o que te leva a comer em excesso, a comer sem estar com fome, são motivos muito particulares seus. Então são seus fatores de risco e que precisam ser investigados. Então autoconhecimento é a chave para isso. É claro que as pessoas podem usar estratégias de autoconhecimento, se observar, né, perceber, entrar em contato com o que você sente, o que te faz sentir aquilo. Isso é muito importante e várias pessoas conseguem isso sozinhas, né, usando estratégias, meditação, yoga, enfim, várias outras estratégias podem facilitar esse caminho do autoconhecimento, mas em muitas situações é importante mesmo procurar um profissional para entender o problema melhor, para entender como as coisas te afetam e quais são as melhores formas de lidar com essas coisas, né? Porque um problema, um evento estressor que te leva a uma compulsão alimentar, isso significa que você precisa desenvolver estratégias, outras estratégias para lidar com a situação, né? Porque essa estratégia de comer em excesso, compulsivamente, pode gerar prejuízo para você no longo prazo e no curto prazo também, né? Então é importante buscar esse autoconhecimento. Então tá aí, meu amigo. A questão da gula não é só um pecado capital, um dos pecados capitais. A questão da gula também é uma questão de saúde. Comer demais prejudica a sua saúde, a questão de pressão arterial, a questão
da diabetes, a questão da obesidade. Então a gente tem que comer para viver. A gente não precisa viver para comer, porque comer demais, comer depois de estar totalmente saciado não tem graça nenhuma. Sabe por quê? Porque o caos é sério.